O texto desta noite que nós vamos meditar está lá em Mateus capítulo 7. Nós falamos semana passada dos versos de 1 a 6, hoje dos versos 7 a 12, mas nós vamos fazer a leitura novamente do verso 1, a partir do verso 1 até o verso 12 de Mateus 7. Nós estamos falando aqui, embora pareça-nos, quando batemos o olho, assuntos distintos, na verdade há aqui uma perícope completa, onde Jesus vai falar dos relacionamentos pessoais, da maneira correta, aonde não devemos criticar, ou quando criticarmos ou julgarmos, olharmos da maneira justa e da maneira bíblica. E também hoje a mensagem é: comece a amar. Seria pare de criticar e comece a amar. Então essas seriam as duas ideias aí centrais. Mas Jesus está num único texto, embora na sua Bíblia deva ter uma divisão, como na minha também tem. Na minha também tem uma divisão no verso 6 ali, mas na verdade Jesus está aqui, basicamente, irmãos, Jesus está encerrando, por assim dizer, todo o Sermão do Monte no que diz respeito aos ensinamentos para a igreja e para os salvos, igreja ainda não, mas naturalmente que nós aplicamos isso para a igreja, mas para os salvos, a partir nesse texto aqui. Depois ele vai falar aí da questão da porta estreita, será pregado domingo que vem, falsos profetas, e o encerramento também definitivo do Sermão do Monte. Mas no que diz respeito às nossas relações como irmãos em Cristo, o Sermão do Monte se encerra nesse texto. Tá bom? Vamos ler versos 1 a 12, mas a nossa meditação será do 7 ao 12. Basicamente, vamos apenas fazer uma pequena recordação do sermão da semana passada. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Pai, nossa gratidão ao Senhor, porque nesta noite podemos estar reunidos para te adorar, para celebrar o teu nome, para termos este tempo de adoração e também adorar ao Senhor aprendendo da tua palavra. Deus, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, de modo que sejamos instruídos pela tua palavra, e sendo instruídos pela tua palavra, possamos praticá-la para a glória do teu santo nome, Senhor. Nos abençoe, nos guie no entendimento desta noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. Apenas lembrando também, o Odir não está conosco, porque ele está pregando hoje lá na IBVN, Uma vez por mês ele sempre está na escala de pregação lá da IBVN, por isso que ele não está conosco aqui esta noite. Muito bem, como eu disse, aqui é a conclusão do tema principal do Sermão da Montanha, que são as normas para a vida do reino. Jesus nos deu normas relacionadas à justiça, à moral, à religião, ao dinheiro e posses, e aqui ele conclui dando normas relacionadas às relações humanas, que começamos nos versos de 1 a 6. Semana passada, quando nós olhamos versos de 1 a 6, fica falado de uma maneira direta do aspecto negativo
destas relações humanas: o julgamento injusto, a crítica injusta, a medida de acordo com aquilo que é o meu padrão de justiça e não aquilo que é o padrão de Deus. Então nós temos no texto da semana passada, quando a gente é injustamente crítico, não quer dizer que nós amamos, mas na verdade nós estamos querendo ser Deus, usando a prerrogativa de julgamento que é divina para nós mesmos. Então, na verdade, isso não constitui o amor. Então, na verdade, é o lado negativo. Esse texto que nós lemos para hoje, ele é o lado positivo do amor, é o lado ativo, é o lado produtivo, é o lado da verdadeira medida e prova de amor. Ele não é visto naquilo que nós nos abstemos de fazer, mas naquilo que nós de fato fazemos. É interessante que as formas verbais do grego nas descrições do amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7, um texto bem conhecido, que fala: o amor não é invejoso, o amor não é... Eu estou ruim da cabeça, irmãos? Mas os irmãos sabem que texto que eu estou falando lá, O amor não trata com indecência, o amor não... Então, as formas verbais ali, elas demonstram claramente que é o tipo de amor que nós, como crentes, devemos ter uns para com os outros. Normalmente, 1 Coríntios 13, as pessoas usam para pregar em casamento, mas ali não está falando de amor de casamento, está falando de amor de irmãos em Cristo, do amor principal que devemos ter, o amor que devemos ter uns para com os outros, como cristãos, até porque 1 Coríntios, se você olhar, capítulo 12, 13 e 14, trata de dons espirituais. Então, dentro do contexto de dons espirituais, Paulo destaca o amor como uma ferramenta aonde nós vamos caminhar juntos como cristãos, sabendo respeitar e caminhar cada um com o seu dom, sem querermos ser melhores uns que os outros por causa do dom que eu tenho e o outro que você tem. Então, acima de tudo está o amor, que não é um dom. Amor não é um dom, amor é uma obrigação cristã que todos devemos ter. Muito bem. Então, na verdade, nós temos lá em Coríntios essas expressões de amor, e aqui nós temos neste texto a expressão-chave do princípio do amor está no versículo 12. Aquilo que você quer que os outros façam para você, você deve fazer para os outros. Aquilo que eu quero, da maneira como eu quero ser tratado, eu devo tratar os outros. Então, se eu trato com amor, eu recebo em troca o amor. Essa é a ideia que Jesus também está nos passando. Então, os versículos de 1 a 11, eles antecedem este ponto focal final, que é, então, o encerramento, por assim dizer, dessas relações humanas. Esse versículo é muitas vezes chamado de a regra de ouro das Escrituras. Também tem sido chamado de o Monte Everest da ética. Se você não sabe, o Monte Everest é o pico mais alto que temos. Então ele é chamado de o Monte Everest da ética cristã. Esse versículo 12 de Mateus capítulo 7. Alfred Erdensheim disse que era a maior aproximação do amor absoluto de que a natureza humana era capaz. O bispo Riley escreveu: esta verdade resolve uma centena de diferentes pontos, impede que a necessidade de que se estabeleçam pequenas regras infinitas para a nossa conduta em casos específicos. E Jesus dá 3 razões para obedecermos ao mandamento de amar aos outros como a nós mesmos: a promessa de Deus para os seus filhos, o padrão de Deus para os seus filhos e o propósito de Deus para os seus filhos. Versos 7 a 8, a promessa de Deus para com os seus filhos. Aqui está uma das maiores e mais abrangentes promessas do Senhor para aqueles que lhe pertencem, aqueles que pertencem a Ele, para aqueles que são seus filhos, para aqueles que são cidadãos do reino. À luz desta grande promessa, podemos nos sentir livres
para amar plenamente aos outros e nos sacrificar pelos outros, porque o nosso Pai Celestial dá o exemplo em sua generosidade, e nessa generosidade Ele nos promete que temos acesso ao seu tesouro eterno e ilimitado, para satisfazer as nossas necessidades, bem como as necessidades dos outros. Nós podemos fazer para os outros o que gostaríamos que as pessoas fizessem para nós mesmos, sem medo de esgotar os recursos divinos, e não precisamos nos preocupar em perder nada. Então, os versos naturalmente de 7 a 11, embora esse primeiro ponto seja os versos de 7 e 8, eles fazem a ponte perfeita entre o ensino negativo sobre o espírito crítico e o ensino positivo, que é a regra de ouro do verso 12. Então, quando nós fomos purificados do nosso próprio pecado, quando tínhamos uma trave, uma viga nos nossos olhos, que foi removido, o nosso olho agora, com a sabedoria divina, nós podemos ajudar o irmão a remover o cisco, ou a mancha, ou a pequena trave que está no seu olho. Lembra que eu citei semana passada o Salmo 51, quando Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso ele fala no verso 10 do capítulo 51 dos Salmos. E aí no versículo 13 ele vai falar: então poderei anunciar as tuas palavras. Então Davi, primeiro, ele tem uma mudança no seu coração, na sua vida, para ajudar o outro também a se livrar dos seus pecados ou melhorar na sua vida cristã. Sem a ajuda de Deus, irmãos, não podemos ter a certeza de que conseguiremos fazer isso. E também não podemos ter a certeza de que os cães e os porcos, lá do verso 6, que são os falsos profetas, os apóstatas, que não devemos oferecer as coisas sagradas e preciosas das palavras de Deus. Sem a ajuda de Deus não conseguiremos fazer essas distinções e fazer a coisa da correta. Jesus aqui nos fala então das coisas pelas quais devemos pedir, buscar e bater. A sabedoria de Deus, irmãos, está entre as maiores necessidades que temos. Nós não podemos ser exigentes e seletivos sem o conselho divino de nosso Pai Celestial. E os principais meios para alcançar tal sabedoria é peticionando em oração. Jesus fala que peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Tiago 1,5 vai nos dizer: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e será dado. Deus nos dá os princípios, irmãos, em sua palavra, mas Ele não nos dá todos os métodos ou todas as regras específicas para cada situação. Por um lado, as situações sempre podem mudar e variar muito de época para época e de pessoa para pessoa. E se Deus nos desse regras específicas para cada circunstância, um livro desse aqui seria muito pequeno. Teríamos que ter volumes e volumes e volumes e volumes, porque cada época tem sua própria forma de ser e a sua própria circunstância. Mas o mais importante é o desejo de Deus para nós, e Ele nos dá a garantia de que Ele nos dará aquilo, e o que precisamos para andar no tempo presente em Sua palavra e estar em Sua palavra é andar em sabedoria. Essa é uma das coisas que a Bíblia fala que nós podemos pedir e Deus vai nos conceder liberalmente. Peça e será dado. Peça a sabedoria de Deus e Ele vai nos conceder. Ele vai dar a sua sabedoria. Ele quer que estejamos em comunhão com Ele, junto com a sua palavra perfeita e infalível. E para isso precisamos do seu Espírito, para que nos ilumine, nos incentive e nos fortaleça. Deus não quer que tenhamos todas as respostas em nosso bolso a qualquer momento.
A Bíblia, irmãos, é uma loja ilimitada da verdade divina, que uma vida inteira de estudo, por mais fiel e diligente que você seja, você não vai esgotar. Você pode passar a sua vida inteira estudando a Bíblia, você pode esgotar todas as suas forças estudando as Escrituras, mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais ouro você tira da palavra de Deus, mais ouro ela tem para te dar. Quanto mais você cavar na palavra de Deus, mais tesouros você vai encontrar. Tem pessoas que ficam só na superfície, tem alguns que cavam mais, e quanto mais cavamos, vamos descobrir que tem mais para nós. Sempre que eu penso nisso, irmãos, eu fico imaginando se nós descobríssemos que aqui embaixo destes pisos tivesse uma mina de ouro. Tivesse uma mina de ouro. Falando, nós temos uma mina de ouro aqui embaixo, mas nós não queremos quebrar o piso, vai dar trabalho. Será que nós agiríamos assim? Pode falar, irmãos, vamos lá. Os irmãos deixariam um piso aqui, tudo bonitinho, do jeito que está? Lógico que não. Ia ter ouro. Fala, depois a gente põe um piso novo, a gente vai poder comprar outro lugar, a gente vai poder ter tanta coisa para fazer com ouro. E aí a gente tira o piso e acha aquele ouro, aí tira um pouco, fala, tá bom, já tiramos um pouquinho de ouro, agora a gente pode tampar de novo. Nada. Nós íamos garimpar e garimpar e garimpar e afundar até tirar a última pepita de ouro que tivesse. E se não acabasse, a gente ia continuar cavando, enquanto encontrássemos mais ouro. A Bíblia, irmãos, é essa fonte inesgotável de ouro. E quanto mais você cavar, mais você vai ter da sabedoria de Deus, e mais tesouros você vai ter, porque ela é uma fonte inesgotável de tesouro. Se você quer sabedoria para ajudar o seu irmão pecador, se você quer sabedoria de como discernir a falsidade e a apostasia, você vai ao seu Pai Celestial, você pede, você busca, você bate nas portas do céu, e você receberá, você encontrará, e a porta será aberta. Algumas interpretações populares dos versos 7 e 8, irmãos, esse texto não é um cheque em branco para qualquer um apresentar a Deus o que quer. Primeiro de tudo, essa promessa é para a vida dos crentes apenas. Somente os filhos de Deus têm essa promessa. Durante todo o Sermão do Monte, as promessas de Jesus são dirigidas apenas aos crentes. A grande massa de incrédulos, incluindo alguns escribas e fariseus, sem dúvida estavam na multidão do lado ali da montanha, ouvindo aquele sermão. Mas Jesus sempre fala que os escribas e fariseus, os hipócritas, os falsos profetas, os insinceros, então cada um deles não receberiam essa promessa, mas somente os crentes, somente os filhos do reino poderiam ser alvo dessa palavra. Somente os salvos podem ter certeza disso. Também a Bíblia, e isso mostra que não é todo mundo, porque se refere ao Pai Celestial. Somente os filhos de Deus podem ir a Ele como seu Pai. E lembre, irmãos, que diferentemente do conceito popular de que todos são filhos de Deus, a Bíblia diz que somente aqueles que recebem Jesus pela fé são filhos de Deus. João capítulo 1 versículo 12 é muito claro nisso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, somente os filhos de Deus podem receber essa promessa. Somente os filhos de Deus, os que são do reino de Deus, da família de Deus. Esse é o conceito que o Sermão do Monte nos traz. E conceito de família, irmãos, lida com relacionamento.
E o foco principal do Sermão da Montanha é a família de Deus, e nós vemos isso em repetidas referências no Sermão do Monte e nos nossos irmãos. Então, irmãos, as duas maiores realidades da verdade cristã é que Deus é nosso Pai e que os cristãos são nossos irmãos. Isso quer dizer que os crentes são a família de Deus. Paulo fala da igreja como a família da fé em Gálatas 6:10. Em Efésios 2:19, Paulo fala de família de Deus. João repetidamente também fala de Deus como nosso Pai e dos crentes como seus filhos e irmãos uns dos outros. Então essa promessa é somente para os crentes. Em segundo lugar, essa promessa é para aqueles que estão vivendo em obediência ao Pai. 1 João 3:22 diz: porque se guardarmos os seus mandamentos e fazemos aquilo, pediremos o que recebemos, porque se guardarmos os seus mandamentos e fazemos, por guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista. Então somente aqueles que estão andando de maneira correta com o Senhor. E em terceiro lugar, a motivação em pedir deve ser a motivação correta. O que Tiago 4 nos fala? Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para esbanjardes, para gastar nos seus prazeres. Deus não se obriga a responder pedidos egoístas e carnais de seus filhos. Então quando Jesus fala, peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, Jesus não está falando tudo o que você quiser vai acontecer. Há certas coisas que nós precisamos ter. Primeiro, temos que ser filhos de Deus. Segundo, temos que estar andando em obediência com o Pai. Terceiro, se andamos em obediência, naturalmente pediremos as coisas certas. Pediremos as coisas certas. E Tiago nos mostra claramente aqui o que devemos pedir. E finalmente, irmãos, devemos ser submissos à vontade de Deus. Se estamos vivendo para servir a Deus, nós não vamos servir a Mamon, conforme o versículo 6. Não podemos esperar receber alguma coisa quando a nossa fidelidade está dividida. Nós vimos nos versos anteriores que não podemos servir Deus e as riquezas. Não podemos servir Deus os nossos próprios desejos. Não podemos servir Deus e aquilo que eu quero. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as minhas vontades. Ou Ele é o meu Senhor, ou eu sou o Senhor daquilo que eu quero. E aí quando eu sou o Senhor, Deus não vai me dar aquilo que eu peço, porque eu estou pedindo para os meus deleites pessoais, que são contrários à vontade de Deus. Então quando Jesus fala pedir, buscar, bater, que é uma progressão, primeiro você pede, depois você busca, depois você bate, a ideia de uma continuidade, de uma constância, de persistência, uma progressão de intensidade. Até os 3 verbos aqui, eles mostram essa progressão, indo do mais simples para aquilo mais forte, mais agressivo, por assim dizer. Mas essa progressão sugere que os nossos sinceros pedidos ao Senhor não é algo passivo, mas é algo que nós sabemos que é da vontade do Pai, e nós estamos pedindo isso a Ele. Se nós estamos pedindo, irmãos, ao Senhor que nos ajude a encontrar um emprego, por exemplo, nós não devemos falar, Senhor, me dá um emprego, e eu fico deitado lá na segunda-feira até as 10 da manhã dormindo, esperando o emprego. Não. Eu peço um emprego, mas ou eu vou entrar lá nos sites lá e mandar meu currículo, ou eu vou sair de manhã e bater nos lugares para encontrar um emprego. Agora é mais por site, né? Na minha época de menino, eu lembro que a gente ia para aquelas agências de emprego, né? E entrávamos nas agências, e lá na agência você preenchia uma ficha, e aí ficava naquela expectativa, né? Eu, quando moleque, queria um emprego de office boy, nem existe mais essa função hoje, né? Tinha que ter datilografia, tinha que ter algumas coisas que a gente
e a gente entrava, eu me lembro que eu ia lá na Lapa, tinha um monte de agência de emprego, que era o lugar mais perto para eu procurar, e eu subia, tinha aquelas agências, você subia umas escadas longas, aí entrava lá, preenchia uma ficha, ficava naquela expectativa. Às vezes você encontrava aqueles tiozinhos na rua com aquela placa na frente, precisa-se de office boy e tal, em tal lugar. Aí você chegava para gente, dava o endereço, você ia lá, preenchia a ficha e ficava esperando o chamado que nunca vinha, mas você estava atrás. Então não adianta eu orar e ficar lá parado. Orar exige ação, por isso que é ora-ação, Você ora e age de acordo com a vontade de Deus. Então eu peço um emprego, eu saio para procurar um emprego. Se eu não sair, hoje é diferente, eu sei que aí hoje a maioria é tudo por internet, a gente faz lá os currículos, enviam, ou alguém indica a gente para o Elton, e o Elton vai lá e contrata, Gabriel? Mas você tem que ir lá, você tem que falar com ele, não adianta simplesmente mandar ou falar isso para vou esperar, ele vai adivinhar que eu estou precisando de um emprego, Não é assim, Então nós vamos naturalmente, que se somos chamados, naturalmente nós vamos pedir orientação de Deus, vamos pedir a que Deus nos guie naquilo que é a vontade dEle, se estamos necessitados de alimento, devemos pedir ao Senhor, mas devemos procurar ganhar dinheiro para comprá-lo se pudermos. Se queremos ajudar um irmão que está em pecado, devemos tentar descobrir tudo o que pudermos sobre a situação dele e o que a palavra de Deus diz sobre aquilo para ajudá-lo. Então, isso é sabedoria de Deus, que Ele já nos deu, que nós precisamos para cumprir a sua vontade. Então, em primeiro lugar, é a promessa de Deus para os seus filhos, de que Ele vai nos ouvir se nós agirmos da maneira também correta. O padrão de Deus para os seus filhos, versos de 9 a 11, diz assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Estes versos então continuam para apontar a ilustração maior que a regra de ouro do versículo 12. Também amamos os outros como a nós mesmos, como parte do padrão da vida de Deus para os seus filhos e cidadãos do reino. Então ele tem um padrão de amor para nós. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2 diz: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também os amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de Deus, um aroma perfumado. Se dissermos que os filhos de Deus têm a natureza de Deus refletida em suas vidas, imperfeitas como elas ainda são, uma das coisas que nós temos é o amor do Pai que está em nós. E aqui nós temos várias ilustrações das relações humanas familiares e algumas perguntas retóricas que Jesus faz aqui. Se um filho pedir pão, você vai dar uma pedra? A maioria aqui é pai e mãe. Se o filho pede pão, fala: não, tá aqui, come isso aqui, vai dar uma pedra? Não, é óbvio que não, a resposta é não. A pergunta de Jesus é uma pergunta retórica. Ele sabe qual é a resposta aqui. Se a Raquel chegar para o Jacques e falar: pai, dá pão, está lá com ele, e ela saiu para trabalhar, só já pai, dá pão, o Jacques fala: tá aqui uma pedra. Aí a menininha vai lá e dá uma mordida na pedra. Ele não vai fazer isso, É lógico que não. É lógico que não. Nem se ele não tivesse nada para dar para ela comer, ele não daria uma pedra. Nenhum pai faria isso. Naturalmente que um pai normal, uma mãe normal, tem aí talvez os anormais que façam alguma loucura, mas os pais normais, e 99% faria isso. E se não tem condições, vai atrás, vai dar um jeito. A resposta óbvia é que ninguém vai fazer isso, por mais cruel, e dificilmente ia enganar o próprio filho dando uma pedra para comer.
mesmo que parecesse um pão, né? E Jesus continua: se um filho lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente? A ideia aqui não é uma cobra venenosa viva, porque daria aí um perigo físico, mas a sugestão aqui é de uma cobra cozida, que parece uma carne comum, né? Parece uma carne comum. Então essa é a ideia do que Jesus está falando. Jesus está falando assim: estou aqui, pediu um peixe e falou: tá aqui, eu vou dar uma cobra para você, ficar brincando com ela. Não, a ideia é porque a carne da cobra é semelhante à carne do peixe. Então fala assim: se o filho pedir um peixe, você não vai dar a carne de cobra para ele comer, até porque não era. Eu sei que em algumas culturas, em alguns lugares, as pessoas até comem carne de cobra, mas na cultura judaica dos dias de Jesus, jamais, né? Um pai judeu daria uma cobra, uma serpente para um filho comer. Era um animal impuro, né? Jamais ele faria isso. Então ele falou assim: se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? As cobras não eram comidas pelos judeus. Então um pai judeu amoroso não iria enganar o seu filho e contaminar o seu filho e desonrar a palavra de Deus, enganando-o para comer um alimento impuro. Nosso Senhor simplesmente mostra que não é natural um pai ignorar as necessidades físicas do seu filho, e também não vai ignorar as necessidades espirituais dos seus filhos. Lucas acrescenta de uma maneira um pouco mais dramática. Ele fala um escorpião substituído por um ovo, né? E os escorpiões no Antigo Oriente Próximo, eles eram grandes, que se assemelhavam a um ovo de pássaro quando se enrolava para dormir. Por isso que Lucas usa aquela expressão. Fica estranho para a gente, né, pensar num escorpião ou num ovo. Fala: o que tem a ver, né, um escorpião com um ovo, tão diferente um do outro? Mas isso na nossa cultura e aquilo que nós conhecemos. Mas na cultura antiga existiam escorpiões tão grandes que eles se enrolavam para dormir, parecia um ovo, né? Por isso que Lucas usa essa também expressão. Neste caso, o engano causaria um perigo físico para o seu filho, até mesmo uma morte agonizante. E aí Jesus continua: se vocês que são maus, e aqui maus é a ideia de pecadores, né? De natureza humana pecadora, é isso que ele está dizendo. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará o que é bom para aqueles que lhe pedirem. Aqui está um dos muitos ensinamentos das Escrituras específicas sobre a natureza caída e mal do homem. Jesus não está falando de pais específicos que são especialmente cruéis e perversos, mas de pais humanos em geral que têm a natureza pecaminosa, como todos nós temos. Aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, não têm nenhuma fonte divina que eles podem ter essa confiança. A maioria dos deuses pagãos não são maiores do que a imagem da vida dos homens fizeram para adorá-los. Tem uma história na mitologia grega, a história de Aurora, que é a deusa do amanhecer. Ela se apaixonou por Titônio, um jovem mortal, né? Tem muito disso na mitologia grega, né? De deuses se apaixonando por homens comuns. E Aurora, então, ela foi até Zeus, né, o rei dos deuses, e então ele prometeu conceder qualquer presente que ela escolhesse, e ela pediu que Titônio pudesse viver para sempre, mas ela esqueceu também de pedir para ele permanecer eternamente jovem. Então, quando Zeus deferiu o pedido, Titônio estava condenado a uma eternidade de envelhecimento perpétuo. Então, essas são as formas caprichosas dos deuses que eles fazem com os homens, segundo a mitologia. Mas não é assim com o nosso Deus, com o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um Deus de amor que ama os seus filhos. É um Deus amoroso, misericordioso e bondoso. É um Deus que não tem limite nos seus tesouros para nós, que não há limite na sua bondade que Ele está disposto a conceder aos seus filhos. O relacionamento mais natural, altruísta entre pais e filhos humanos
se ele já é importante, imagina o do Senhor para conosco. Se nós estamos propensos a nos sacrificar pelos nossos filhos, a ponto de abrir mão das nossas vidas, quanto mais o amor de Deus para conosco. Quantas histórias, irmãos, nós ouvimos de pais que às vezes não têm o que comer ou pouca coisa, e ele dá a sua parte para o filho, para que o filho tenha a sua necessidade suprida, e o pai passa fome, porque ama os filhos. Quanto mais o Pai Celestial vai nos dar do seu Espírito quando nós pedimos. A verdade que Jesus proclama aqui é que se os pais humanos imperfeitos e pecadores voluntariamente, livremente dão aos seus filhos os princípios básicos da vida, Deus, que é infinitamente maior, infinitamente vai superar isso na medida e no benefício que nos é dado. É por isso que os filhos de Deus são bem-aventurados com todas as sortes de bênçãos espirituais, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. É por isso que nós recebemos as riquezas da sua graça que Ele derramou sobre nós, com generosidade amorosa. Irmãos, Deus não está prometendo que Ele vai nos dar generosamente riquezas materiais. Eu gosto muito, acho que eu até citei, acho que foi com a Rai, com a Estelinha essa semana, eu acho que eu citei lá Provérbios, né? Quando lá no final, não sei se é Provérbios do rei Lemuel ou de outro lá, mas é no final que ele fala: não me dê nem pobreza nem riqueza. A minha tradução livre do texto é: não me dê nem pobreza nem riqueza, porque se eu ficar rico eu vou ficar soberbo, e se eu for pobre demais eu vou roubar. Então só me dá o necessário, só me dá o necessário. Mas é isso lá o que o provérbio diz. E às vezes eu fico pensando, eu falo assim, acho que Deus sabe o que Ele me dá, porque se Ele me der pobreza, eu acho que eu não vou aguentar não. Minha mão vai ficar uma mão leve, né? Mas se eu ficar rico, eu acho que eu vou ficar soberbo. Então Deus me dá só o necessário, e eu não preciso mais do que isso. Eu gosto muito do Salmo 23:1. Embora nossas traduções digam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a ideia lá é: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Tem uma música, acho que do grupo Sola, né, que fala: se o Senhor é o meu pastor, ixi, agora falhou a letra exatamente. Fala aí, André, você está lembrando? Fala para eu lembrar. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso. Essa é a frase que eu queria pegar da música. E essa música captou exatamente o que o Salmo 23:1 quer dizer: aquilo que eu não tenho eu não preciso, porque se eu precisasse eu teria. Se eu não tenho é porque eu não preciso daquilo. Deus não me promete bênçãos materiais, mas Ele promete que vai me suprir com todas as riquezas espirituais que eu preciso. Olha o Lázaro lá com o rico. O Lázaro ficava à porta da casa do rico, querendo o que caísse, as migalhas. Mas quem foi o bem-aventurado naquela história? O rico ou o Lázaro? Lázaro. Os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. E lá ele clamava: que vá alguns lá e fale para os meus irmãos. Ele primeiro pedia lá que pelo menos molhasse, né, a ponta da sua língua com água. Ele fala: bom, se não pode, então vai alguém falar para os meus irmãos do perigo que eles estão vivendo. E aí a resposta é: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Eles têm a palavra. Ainda que um dos mortos volte, não vai mudar nada. A palavra já foi dada. Então os benefícios espirituais, irmãos, nós já recebemos do Senhor e podemos nos alegrar no Senhor por isso.
E volto sempre, eu gosto de afirmar isso, irmãos, não é pecado nenhum o crente ser bem sucedido financeiramente, não é pecado nenhum o crente ter 1, 2, 3, 4 casas, se ele puder comprar, não é pecado nenhum ele ter um carro do ano, da melhor marca, não é pecado, de jeito nenhum, irmãos. O problema é quando a gente coloca o nosso coração, eu volto sempre a frisar isso, a gente coloca o nosso coração nas posses, nos bens materiais. O propósito de Deus para os seus filhos, e aqui nós chegamos no ponto final. A implicação dos versos 7 a 11 é explicitamente mencionada no verso 12. O perfeito amor do Pai Celeste está mais refletido nos seus filhos quando eles tratam os outros como eles mesmos gostariam de ser tratados. Não há capacidade de um incrédulo amar da maneira como Jesus manda aqui. Os incrédulos fazem muitas coisas éticas. De vez em quando eles podem até se aproximar deste nível de padrão ético. Mas eles não podem sustentar tal abnegação, porque eles não têm o recurso divino necessário para estas situações. O resumo do sermão aqui, e na verdade esse ponto não resume só esse texto, mas ele resume o sermão do monte. Você quer que as pessoas, como você quer que as pessoas te tratem, você deve tratá-los. Ele fala, esta é a lei e os profetas. É uma paráfrase do segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A regra de ouro nos instrui a respeito de como devemos amar as outras pessoas, especialmente, como Paulo aponta, aos da família da fé. E aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, Romanos 13:8, Gálatas 5:14. Como tratamos os outros não é determinativo pela forma que nós vamos ser tratados. Nem sempre as pessoas vão nos tratar como nós as tratamos, mas o princípio aqui, o coração do princípio é que a minha parte, o que eu devo fazer é tratar como eu gostaria de ser tratado. Por muitos anos, o instrumento básico da música foi o cravo. Então, quando as suas chaves estão com problemas e uma determinada cadeia das suas cordas é arrancados e cria uma nota indesejada, assim como a corda de um violão quando é arrancada, o tom da maneira pura ele se perde, mas você pode colocar aquilo de volta e fazer com que funcione da maneira correta. Tem uma história que durante a vida de Beethoven, um músico daquele período desconhecido modificou um cravo nas chaves com os martelos e arrancou as cordas. E teve um problema ali nas cordas, Então, com essa pequena alteração, houve uma mudança radical, interessante, no mundo musical. Porque quando aquele cravo modificado foi tocado, na verdade ampliou a música. E ali foi quando Beethoven então trouxe as mudanças musicais do seu período. Na verdade houve uma sabotagem no instrumento que produziu algo bom, algo bom. Esse é o tipo de mudança revolucionária que Jesus dá na regra de ouro. Qualquer outra forma, irmãos, são termos puramente negativos. A literatura de quase todas as grandes religiões e do sistema filosófico, conforme, por exemplo, o Rabino Hillel disse, o que é odioso para si mesmo não devemos fazer a outra pessoa. O livro de Tobias, que é um livro apócrifo, ele diz que você deve amar como você gostaria de ser amado.
Os estudiosos judeus em Alexandria, que traduziram a Septuaginta, eles aconselhavam que você deveria amar e não fazer o mal a ninguém, para não receber o mal em troca. Confúcio ensinou: o que você não quer fazer a si mesmo, não faça para os outros. Epíteto, um filósofo grego, disse: você deve evitar o sofrimento a si mesmo, não afligindo os outros. Os estoicos promoveram esse princípio ao dizer: o que você não quer que seja feito a você, não faça a ninguém. Mas é interessante que em todos esses casos a ênfase é no negativo. O princípio de Jesus é uma parte importante nas relações humanas corretas, e o princípio de Jesus é um princípio positivo. Ele fala que você deve fazer a eles, não importando o que vão fazer com você, porque embora ele fala, você deseja que faça com você, mas você, mesmo que não façam para você, você vai fazer a eles. O princípio dos filósofos era: cuide dos outros para que você seja cuidado. O princípio de Jesus é: cuide dos outros independente de como os outros vão cuidar de você. Ou seja, o que Jesus está dizendo não é uma motivação egoísta para me proteger, mas na verdade a motivação é eu não prejudicar os outros. Eu não estou preocupado se eu vou ser ou não prejudicado. Não, Jesus não está ensinando a autopreservação, mas Jesus diz: haja como você gostaria que os outros agissem com você. Ele não está dizendo haja para que os outros ajam com você da mesma maneira. Ele está dizendo: ajam como você gostaria que os outros agissem com você, mesmo que eles não tenham a mesma ação para com você. Que princípio difícil, irmãos. Que princípio duro de cumprirmos. Mas esse é o princípio bíblico para nós. O problema básico do homem é a preocupação consigo mesmo, é o nosso ego, é o narcisismo, que é o personagem grego lá, de Narciso, que passou a vida inteira se admirando seu reflexo numa poça de água. Em última análise, irmãos, todo pecado resulta na preocupação com o nosso ego. Nós pecamos porque somos egoístas, porque somos dedicados a nós mesmos, ao invés de sermos dedicados a Deus e aos outros. O homem não regenerado nunca pode vir a ter o padrão do amor abnegado, o amor que ama os outros como a si mesmo, que trata os outros da mesma forma que quer ser tratado. Jesus dá a plenitude dessa verdade, e Jesus foi realmente aquele que cumpriu essa verdade, essa ética. Romanos vai dizer que Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós. Ele não esperou que eu fosse bonzinho para ele morrer por mim. Não, ele morreu por mim para perdoar os meus pecados. O amor altruísta não serve para evitar o próprio dano para mim mesmo ou para assegurar o meu próprio bem-estar. Ele serve para o bem-estar de quem eu estou servindo. O nível de amor, do amor divino, irmãos, só pode ser alcançado com a ajuda divina. Por isso que devemos buscar, bater, pedir. Por isso que Deus nos promete dar as coisas boas que precisamos para que possamos cumprir esta regra de ouro. Esse é o nível do amor divino, que é o nível que Deus quer que tenhamos nas relações para com os outros. Amar de uma forma absolutamente altruísta. E assim, irmãos, Jesus conclui essa parte específica do Sermão da Montanha,
dos nossos relacionamentos como filhos de Deus, como família de Deus. Naturalmente ainda temos mais alguns pedaços do Sermão do Monte, depois a conclusão final. Mas Jesus nos mostra que somente aqueles irmãos que de fato são humildes de espírito, que choram pelos seus pecados, que se tornam mansos, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são puros, somente aqueles que são sal da terra e luz do mundo, somente aqueles que vivem e conhecem a palavra perfeita de Deus e andam por ela, que aprende a viver da maneira correta, não matando, não adulterando, sendo pessoas de palavra, não sendo vingativos, amando os inimigos, que dão aquilo que é necessário, que oram de acordo com a vontade de Deus, que jejuam da maneira correta, que não acumulam tesouros na terra, que não servem a dois senhores, que não se preocupam com aquilo que vão ter ou não, porque o Senhor garante que vai dar, que não julgam injustamente, mas que sabe a quem se dirigir, que é o Senhor. Somente esses, de fato, experimentarão e poderão fazer o que Jesus aqui nos pede. Somente com essa ajuda divina e obedecendo a palavra de Deus é que eu vou conseguir isso. Irmãos, as abordagens de Jesus são extremamente novas e extremamente revolucionárias. O mundo sempre vai nos dizer o contrário, mas Jesus sempre fala: cuide, ame o outro, não se preocupe com você mesmo. O mundo diz: primeiro se preocupe com você, depois, se der, se preocupe com o outro. Jesus diz que eu tenho que abdicar de mim mesmo para amar aos outros. Irmãos, é sempre difícil seguir esses ensinamentos do reino. E quando eu estou falando aqui, não pense que eu sou diferente de você e que eu estou ensinando algo que para mim é fácil. Eu faço, tranquilo, para mim é sossegado, não é nada. Eu também sou egoísta, eu também quero primeiro para mim. Me lembro quando criança, eu não me lembro, meu pai lembrava da história e eu não tinha uma memória, porque meu pai contava sempre essa história, que eu pequenininho, num escorregador, num parque, aqueles escorregadores de ferro, que a gente descia queimando tudo na hora que descia, nem sei se tem mais aquilo, mas eu lembro que e aí tinha um monte de criança para subir naquele escorregador, e então eu ia, e aí eu saía correndo e voltava, primeiro eu, meu pai contava essa história, eu não lembro disso, mas eu lembro meu pai contando essa história, porque eu queria passar de novo na frente de todas as crianças, para eu descer de novo o escorregador, e eu fazia, e passava, subia a escadinha, descia, e quando a criança já estava lá, ia eu de novo, passava, atropelava todas as crianças para fazer. Egoísta, primeiro eu, depois o outro, e nós crescemos assim, porque nós somos assim. Mas Jesus veio para mudar essa realidade nos nossos corações, e somente os filhos de Deus, com a ajuda de Deus, conseguem quebrar essa cadeia e olhar para os outros e amá-los e desejar o bem e fazer o bem para o outro, independentemente do que eu vou receber em troca. Independentemente do que eu vou receber em troca, porque eu sei que o que eu vou receber do Senhor, e isso é o mais importante, é aquilo que Ele tem para me dar. Que Deus assim possa nos abençoar e nos ajudar nessa caminhada, para que sejamos obedientes à sua palavra, o que não é fácil, mas com a ajuda de Deus podemos conseguir, para a glória dele. Amém? Deus assim nos abençoe.